Boa tarde, galera. Vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre as minhas impressões nos 6 primeiros meses de uso do i30, né? No i30 que eu comprei. Eu comprei ele em fevereiro desse ano, né? E agora nós estamos no mês de setembro. Então assim, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses mais ou menos. E eu vou falar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei do carro, tá? Quais foram os problemas que deu aparentemente, os problemas apresentados, como que ele, né, se eu tive algum tipo de gasto, né, com manutenção, né, ou até mesmo com algum defeito, algum problema, manutenção de rotina. Vou explicar certinho aqui para vocês nesse vídeo, tá? Para quem aí quer ter um i30 futuramente. E vocês podem ver que ele tá meio sujo, tá bom? Olha a sujeira. Mas essa sujeira aí é porque a gente está no tempo da seca agora, aqui no Mato Grosso Velho. E tempo da seca, além de ser calor demais, né, agora eu acho que deve estar uns 38 graus, né, são umas 2 horas da tarde mais ou menos. Além de ser muito quente, o ar não tem umidade, a umidade relativa do ar é mínima, então fica esse tempo seco. Então não adianta lavar muito o carro. E ó, eu lavei ele não tem nem 3 dias, olha o jeito que já tá, né? Eu tenho a garagem na minha casa, só que eu deixo ele aqui perto de casa porque aqui tem a sombra, fica mais fácil para mim, né, poder estar saindo. Eu guardo ele na garagem só, mesmo à noite. Então, pessoal, o i30 foi uma opção que eu tive de compra, que eu tinha um Civic antes, né? Eu tinha um Civic 2007, o G8. E o Civic, apesar de ser um carro bom, mas eu achava ele meio duro. E eu gastei demais com ele em manutenção preventiva, né? Aí eu acabei desgostando do carro, mas mesmo assim eu fiquei uns 2, 3 anos com ele, tá? Hoje eu aconselho, ó, fechou de novo, porque eu abri e não abri na chave, mas não entrei no carro, ele já fechou automático de novo. Mas eu aconselho quem for comprar um Civic, compra o Civic pelo menos o LXL, tá? De 2010 para frente, tá? Que eu acho que 910, 2009, 10 já tem já, que é uma versão mais nova, né? E não dá tanto problema. A minha, não sei se foi o carro que eu peguei, mas eu passei um aperto com ele, tá? Mas é um excelente carro, sem dúvidas nenhuma. Se fosse para mim hoje comprar um carro zero, um sedã zero na garagem, eu pegaria um Civic, o Turbo, né? O G10, com certeza. É um excelente carro. O i30, a manutenção que eu fiz nele foi trocar os 2 pneus da frente, que apesar, eu coloquei um Pirelli mesmo, tá? Um P1, ó, Cinturato P1. Por que eu fiz isso? Ele estava comendo a roda, o pneu pro lado de dentro, né? Na frente, comeu tanto, só essa partinha aqui pro lado de dentro, na frente, que chegou no arame, né? Essa parte aqui, ó, que ela chegou no arame. E aí eu fui, atrás comeu também, só que atrás não foi tanto. Eu não precisei trocar. Atrás ele tem, eu não sei o que acontece, que ele tem ó, vocês vão ver aqui, ó, lá no cantinho ele comeu um pouquinho, mas atrás até que é tranquilo, mas na frente chegou no arame. Aí eu levei na mecânica para eles poder fazer esse alinhamento, balanceamento e verificar o porquê que estava comendo por dentro o pneu. Ele falou que isso aí era o alinhamento, né, da bandeja, que o pneu tava para dentro.
né? Não, pra dentro não, ele tava pra fora, né? Ele tava assim, ó, pra fora, e aí comia por dentro. Aí ele foi pra fazer essa regulagem, não tem o parafuso, o i30 ele não aceita, nem na frente nem atrás, fazer esse tipo de regulagem, né? Eu esqueci o nome dela agora, dessa regulagem. Eu sei que não aceitava. Aí ele teve mesmo que fazer tipo uma gambiarra aqui na frente. Ele pegou, comprou um parafuso, né? Cortou ele, fez certinho, colocou ali no lugar do parafuso antigo, que esse parafuso antigo não tinha essa regulagem, e ele conseguiu fazer essa regulagem. Agora o pneu está nivelado certinho, entendeu? Tanto que, ó, ele do lado de dentro, ó, ele, ó, já tem 6 meses que eu tô andando com ele assim, ó, normal, não tá comendo mais, né? Então esse é um problema que eu acho que é até meio crônico dos i30. Se acontecer isso com algum de vocês, vocês sabem que tem que fazer essa regulagem. Da cambagem que fala. Tem que fazer essa cambagem. O i30, o parafuso dele não aceita fazer essa cambagem. Só faz o alinhamento, né? Mas aí se você trocar esse parafuso e colocar outro, aí ele tem a opção de regulagem para fazer a cambagem. Tudo bem? Então esse foi o primeiro gasto que eu tive. Eu gastei R$600, 640 nos 2 pneus. E mais para fazer a cambagem, alinhamento. Tudo na oficina ficou uns 800 e pouco, quase R$900. Beleza, ficou top, tá? Outra coisa, eu não tive problema com ele na questão da bucha de direção, que todo mundo fala, né? A direção dele tá 100%. Apesar de ser direção elétrica, ela não deu problema nessa bucha, tá? Ela tá com uma direção leve, né? Aparentemente normal, não tá estralando, não tá fazendo nenhum tipo de barulho, tá bom? Só foi essa questão da cambagem mesmo, do pneu, tá comendo por dentro. Tudo bom? Não, hoje não, obrigado. Aí só foi essa questão mesmo da cambagem, né? Que por o pneu, pelas rodas estão abertas e comendo por dentro, ele também puxava a direção, o volante, por um lado, né? Vocês eu liguei aqui, o Civic ele tá com, o Civic não, meu i30 tá com 112 mil quilômetros, tá? E apesar de tudo ele tá bem conservadinho por dentro, como vocês podem ver. Ele não é banco de couro, mas eu até prefiro esse tecido. Por que eu prefiro esse tecido? Ó, pra você ver, um carro de 10 anos, o tecido tá intacto, né? Se fosse o couro, já estaria algumas partes desgastadas ou até mesmo rasgado, né? O couro é ruim por causa disso. E o couro também, querendo ou não, é mais quente. Eu acho o tecido ele mais confortável, tá? Falta uma limpezinha, né? Uma limpeza nesses carpetes, mas isso aí eu vou fazer. Eu tô esperando dar uma acalmada nessa poeira, cair a primeira chuva para mim fazer uma limpeza geral, fazer uma americana nesse carro, né? Uma lavagem americana, aquela que você limpa estofado, limpa tudo por dentro e aí compensa. Nesse tempo agora é meio complicado, tá? Eu gosto muito do acabamento do i30, tá? Vocês podem ver que é o material, esse material emborrachado, né? Esse acabamento, dá pra ver que é um carro assim mais premium, né? Aqui ó, esse porta-óculos, ó, por dentro é todo forrado, né? Ele é um carro, você vê que tem um acabamento mais primoroso, né? Apesar de ser um carro de 10 anos, luzinha, apesar de ser um carro de 10 anos de quando foi lançado, ele não deve nada e é até melhor, o acabamento dele é até melhor do que muitos carros lançados hoje. Um acabamento desse 30 aqui, ele dá show nesses Polo, né? Que eu tenho um Polo também,
2018, né? Logo quando lançou o Polo, eu comprei um Highline, né, com motor 1.0 turbo. Excelente carro, tá? Excelente carro. A única coisa que peca um pouco é acabamento, que é tudo plástico duro. Já no i30 você não encontra dessas coisas, né? Você vê que a maçaneta ela é de metal mesmo, né? Um carro que tem um acabamento primoroso, né? O volante aqui, ó, tem os comandos, tudo no botão, tá? Esse 30 compensou pra mim na época, pessoal, porque além dele estar bem inteirinho, o motor tá intacto, ele tá lacrado, ele não foi batido nada, eu peguei ele num preço bom. Então, assim, eu queria um com teto, né? Mas a diferença na época, quando eu comprei esse, o cara tava precisando do dinheiro. Então, assim, eu ganhei uns 7, 8 mil. Se eu fosse comprar o com teto igual eu queria, tinha um preto com teto também que tava top. Mas tava no preço de tabela realmente. Esse aqui eu peguei bem abaixo do preço de tabela porque o cara tava precisando do dinheiro. Então compensou pra mim. Então, não fazer o que, né? Eu ganhei 7 mil em cima se eu fosse pegar o com teto. Tem algumas coisas que eu não tô achando. Vou até ver como se eu consigo achar. Ó, pessoal, não liga não, tá sujo, tá? Tem que dar uma lavada nele, uma aspirada. Esse botãozinho cromado aqui, ó, tá difícil pra mim achar no Mercado Livre, tá? É o que tá faltando aqui, né? Que às vezes incomoda um pouco. Então, assim, manutenção até agora só foi essa questão da cambagem que eu tive que fazer, porque os pneus da frente estavam comendo por dentro e chegou até no arame. Aí eu peguei e troquei os pneus, os dois da frente, e fiz essa cambagem. Ele teve que fazer essa adaptação, né? Teve que trocar o parafuso para fazer a regulagem da cambagem. Aí fez a cambagem, ficou alinhadinho, alinhei, balanceei, tá zero. Foi o único gasto que eu tive com ele até agora, tá? Ainda não chegou na época de trocar o óleo aqui não vai dar pra vocês enxergar, mas não tá na época de trocar o óleo do câmbio, tá? E aí, galera, qual que é as impressões que eu tenho com o i30? Ele é um carro, né? Eu já viajei com ele 2 vezes, tá? Fui numa cidade aqui em Goiás, Porongatu, o nome da cidade. Daqui onde que eu tô morando agora, em Barra do Garças, até lá, dá mais ou menos uns 700 quilômetros. Fui e voltei. E fui também em outra viagem, em outra cidade, aqui no Mato Grosso mesmo, em Primavera do Leste, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros. Qual que é a impressão que eu tive? Ele é um carro muito bom, ele é muito confortável, tá? Ele é gostoso de dirigir, pela direção dele ser elétrica, tá? Um carro excelente para dirigir. Ele, o acabamento por dentro, ele é bem espaçoso, tá? É um carro gostoso, tem um espaço grande por dentro, atrás, né? Ele é um hatch médio, né? Então ele é espaçoso. O Polo, eu me sinto trancafiado dentro do Polo. Esse aqui não, ele é espaçosão, né? Acabamento top. O ar dele gela muito, muito mesmo. O ar top, tá? Você vê que você tá dentro de um carro de um nível superior, tá? O motor dele é muito bom, motor 2.0. Esse motor ele é 0 defeitos, tá? Ele é um motor da Hyundai, que ele já é consagrado. Ele foi usado em quase todos esses carros da Hyundai. Até hoje alguns carros ela usa ainda. Então é um motor excelente, um motor silencioso. Apesar de ser correia dentada, né, assim, ele tem algumas coisas que é um pouco mais arcaico, até pela época, né, quando do carro 2010, né, mas é um motor 0 problemas, tá? É um motor gostoso. O câmbio também, questão de problemática do câmbio, o câmbio também é excelente. Agora a única coisa que é complicado nesse carro realmente em relação ao câmbio é as 4 marchas, tá? Você vai sentir muito por causa das 4 marchas. O que você sente? As trocas, elas são meio demoradas, tá? Elas têm as trocas, o RPM
para ele trocar, principalmente de segunda para terceira e para quarta, a RPM tem que estar lá em cima, você tem que acelerar muito para ele fazer a troca. Então fica um espaço muito longo entre uma marcha e outra. É diferente igual o Polo que eu pego. O Polo eu vou dirigir ele, a hora que eu acelero já vai para primeira, quer dizer, já vai para segunda, acelera mais um pouco já para terceira, para quarta, mais um pouco para quinta, que o Polo tem 6 marchas, né? Então você sente que carro, né? Ele não segura. Esse aqui já segura. Se ele tivesse uma marcha a mais, 5 marchas, nossa, seria excelente. Seria igual o Civic que eu tinha. O Civic é aquele que eu falei para vocês no começo do vídeo, 2007. Que o câmbio dele também é excelente. Então, assim, ele faltou essa questão. Por falta de uma marcha no projeto do câmbio, né? Você sente um pouco. Principalmente quando você está andando dentro da zona urbana, tá? Quando você vai viajar, você sempre vai estar na quarta, né? E, claro, o RPM dele sempre fica um pouco mais alto, por essa questão de forçar um pouco mais, de ter menos marcha, né? Mas mesmo assim achei ele econômico, porque o Civic que eu tinha dentro da cidade, ele fazia base de 6 km por litro de gasolina, tá? E quando eu peguei ele, eu troquei vela, fiz limpeza de bico, né? Fazia 6 km. Esse aqui, dentro da cidade, ele tá fazendo 8, tá bom? Andando normal, que eu também não sou... Eu afundo às vezes um pouquinho o pé, tá? Mas normal, 8 km. E na estrada, na BR, nessas 2 viagens que eu fiz, ele fez a média de 11, tá? 10,5, 11, tá bom? Pra mim tá ótimo, porque o meu Civic não fazia isso, né? E é um carro já, né, de 10 anos, né? Mas tá ótimo. Não vi muita diferença, porque o Polo que eu tenho, ele dentro da cidade ele faz 9, 10 e na BR fazia 12. Então desse aqui dá 1 km, e pouco de diferença. Mas excelente. A única reclamação mesmo é a questão do câmbio, tá? Faltou uma marcha nesse câmbio, faltou uma 5ª marcha pelo menos, tá? Isso aí realmente faltou, entendeu? Você vai sentir, né? Eu acho que se fosse hoje, se fosse para mim trocar esse carro, se eu fosse comprar ele ou comprar um i30 hoje, apesar de que eu gosto muito do conforto do câmbio automático, mas se fosse hoje, eu deixaria esse conforto de lado e pegaria um câmbio manual. O câmbio manual ele tem 5 marchas. Eu acho que compensa muito mais, tá? Porque esse é o único defeito desse carro, é ele ter 4 marchas, tá bom? Você sofre um pouquinho por causa disso, tá? Eu acho que quem tem i30 vai poder, sabe do que eu tô falando, tá? Então, se você não preza muito pelo conforto e você não importa em passar a marcha na alavanca, pega um com câmbio manual, tudo bem? Aí o carro é perfeito, aí não vai ter defeito nenhum. Outra coisa também que está acontecendo com ele está na reserva, tem que abastecer. Nessa última viagem que eu fiz, na ida, daqui lá na cidade é 700 km. Quando deu mais ou menos uns 300, 350 km, ele está acendendo a luz da injeção. Aí ele acende e fica com a luz, mas só que não aparenta nenhum defeito, não falha nada, só fica com a luz acesa, eu não sei porquê. Aí na volta também aconteceu a mesma coisa, quando chega na metade do caminho, ele acendeu a luz da injeção. Mas essa semana agora, eu vou tirar um tempinho para levar ele na oficina, passar um scanner e ver o porquê que está acendendo essa luz. Ela acende sempre quando vai viajar, não sei se é porque esquenta muito o motor ou exige muito do carro, e acende a luzinha. Às vezes pode ser uma limpeza de bico que está faltando, né? Alguma coisa assim, ou trocar as velas. Isso aí eu vou verificar o que tem que ser feito, tá? Apesar de que ele acende a luz, só que ele não ele acende a luz, mas ele não falha, não dá nada diferente, apenas a luz fica acesa no painel. E quando eu chego na cidade, aí quando eu guardo ele, eu acho que esfria o motor, no outro dia quando eu vou andar com ele, ando um pouquinho, a luz apaga novamente. E dentro da cidade ele não acende a luz. Então esse aí é um outro defeitinho que apareceu, tá? Mas creio eu que isso aí deve ser, às vezes eu vou ter que trocar o corpo de velas, ou até mesmo fazer uma limpeza de bico, e eu acho que resolve esse problema aí, tá? É um carro muito gostoso, como eu falei para vocês, muito confortável, não tenho 0 reclamações. A única questão mesmo que me incomodou foi a questão do câmbio de 4 marchas, tá bom? Mas tirando isso aí, é um excelente carro. Eu aconselho vocês comprarem o i30, tá? É um usadinho,
de 10 anos. Hoje vocês encontram ele na faixa de 28 a 32 mil, dependendo do qual você vai pegar. Mas é um carrinho que compensa muito, tá? Prefiro ele 1000 vezes do que o Civic do mesmo ano, né? O Civic G8, tá? Agora, se você for pegar um Civic LXL, tá? Procura uma versão 2010, 2011, tá? Eles batem de frente, tudo bem? Mas eu prefiro o i30, tá? Um carro muito bom, gostei muito realmente, né? Mas é isso aí, galera. Esse foi um vídeo aí do review das minhas impressões do carro depois de 6 meses com ele, tá? Usando ele dentro da cidade e essas 2 viagens que eu fiz. E o meu veredito é que o carro compensa sim, carro muito bom. O único defeito, a única coisa que eu não gostei foi desse câmbio de ter apenas 4 marchas. Às vezes atrapalha um pouco, tá? Questão às vezes demora muito para trocar marcha, às vezes exige um pouco mais do motor, né? Mas fora isso, é um carro excelente, tá? Qualquer dúvida aí, vocês deixam uma pergunta aí nos comentários, que eu vou estar respondendo a todos. Muito obrigado e é isso aí. Até o próximo review. Valeu, galera. Um abraço.